Vamos dar continuidade à correção, à autocorreção de vocês. Exercício 8. Nos números abaixo, que ordem ocupa o 1? Na letra A, 128.930. O 1 está ocupando a ordem da centena de milhar. Olha, o 0 é unidade, o 3 é dezena, o 9 é centena. Esse 8 é unidade de milhar, esse 2 é dezena de milhar e o 1 é centena de milhar. Letra B. 1477. Em qual ordem está o número 1? O 7 está na unidade, esse outro 7 está na dezena, esse 4 está na centena e o 1 está ocupando a ordem que chamamos de unidade de milhar. Letra C. 760.271. O número 1 está logo na primeira ordem, que chamamos de unidade. Letra D. 330.928.417. Em que ordem está o número 1? O 7 está na unidade e o 1 está ocupando a ordem da dezena. Letra E. 868.348.135. Em qual ordem está o número 1? O 5 ocupa a unidade, o 3 a dezena e o 1 está ocupando a ordem da centena. Letra F. 91.068. Em qual ordem está o número 1? O 8 está na unidade, o 6 na dezena, o 0 na centena e o 1 está na unidade de milhar. Número 9. Componha os números abaixo. O que é compor? Compor é formar os números. O autor colocou aqui apenas o nome das ordens. Através dos nomes dessas ordens, nós vamos compor, ou seja, nós vamos formar números. 4 unidades de milhar, representei pelo algarismo 4. 6 centenas, representei pelo algarismo 6. E 3 unidades, que representei pelo algarismo 3. Vocês repararam que antes das centenas, deveria aparecer aqui as dezenas, só que elas estão ausentes. Por isso, eu as substituí pelo algarismo 0. Então, quando não aparecerem o nome das ordens, nós substituímos essas ordens desaparecidas, ou seja, ausentes, pelo algarismo 0. Então, essas 4 ordens, sendo que uma está ausente, que eu a substituí por 0, compôs o número 4.603. 7 centenas de milhar, representei pelo algarismo 7. 6 dezenas de milhar, representei pelo algarismo 6. 3 unidades de milhar, representei pelo algarismo 3. 4 centenas, representei pelo algarismo 4. 2 dezenas, representei pelo algarismo 2. E uma unidade, que representei pelo algarismo 1. Perceberam que aqui não houve ausência de nenhuma ordem. Se eu for lê-las a partir da direita para a esquerda, eu vou perceber isso, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, não houve pulos. Todas essas ordens compuseram o número 763.421. 5 unidades de milhão, representadas pelo algarismo 5. 3 dezenas de milhar. Aqui houve uma ausência, porque antes das unidades de milhão, para quem já sabe ler as ordens, percebeu logo que antes tinha que ter as centenas. Então, elas estão ausentes. Eu as substituí pelo algarismo 0. Aí tem as 3 dezenas de milhar, representadas pelo algarismo 3. As 9 unidades de milhar, representada pelo algarismo 9. E 4 unidades, representada pelo algarismo 4. Vocês perceberam que antes das unidades de milhar, deveriam aparecer aqui as centenas e as dezenas, só que elas não apareceram. Então, eu substituí a centena por 0 e as dezenas por 0. Aí,
coloquei as 4 unidades. Então, 5 unidades de milhão, 3 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar e 4 unidades compuseram o número 5.039.004. Agora, vamos aqui a 2 unidades de milhar, representada pelo algarismo 2, 9 centenas, representada pelo algarismo 9, 8 dezenas, representada pelo algarismo 8, e 1 unidade, representada pelo algarismo 1. Aqui não houve ausência de nenhuma ordem, tá tudo certo. A unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, essas ordens formaram o algarismo 2981. Por isso, repito, é importante saber a nomenclatura das ordens da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vamos terminar essa correção do 9. 9 unidades de milhão, representadas pelo 9. 2 centenas de milhar, representada pelo algarismo 2. Antes das centenas, tinha que aparecer aqui as dezenas, só que as dezenas não apareceram. Então, eu coloquei o 0. E 6 unidades de milhar, representei pelo 6. Só que os números não começam pela classe dos milhares, não. Começam pela classe das unidades simples. Então, faltaram as ordens das unidades simples, faltaram as unidades dezenas e centenas, que eu representei por 3 zeros, unidades, dezenas e centenas. Então, essas ordens compuseram o número 9.206.000. Escreva os algarismos. 72 milhares, 302 unidades. 72 milhares, 302 unidades. Esse aqui muita gente errou, então, por favor, confiram com atenção. 140 milhões, olha aqui, ó, 140 milhões. 2 milhares, que só apareceu aqui a unidade de milhar. As dezenas e centenas foram substituídas por zeros, porque aqui só tem 2 milhares e 7 unidades. Novamente, as dezenas e centenas foram substituídas por zeros. Então, como é que se lê aqui? 140 milhões, 2 milhares e 7 unidades. Esse outro número, 8 milhares e 45 unidades. A centena foi representada pelo algarismo 0. Esse outro número, 3 milhões, olha aqui o 3 milhões. 3.000, olha aqui o 3.000. As dezenas e centenas foram representadas por zeros. E 4, as dezenas e centenas também foram representadas por zeros. Então, 3 milhões, 3.004. 10.307. 40 milhões, 5.008. Novamente, as dezenas e centenas simples e as dezenas e centenas de milhares foram representadas por zeros. Então, como é que se lê? 40 milhões, 5.008. 30 milhões, 102 milhares e 3 unidades. 30 milhões, 102 milhares e 3 unidades, que podemos ler também 30 milhões, 102.003. Aqui nós podemos ler também 40 milhões, 5.008, 10.307. Podemos ler aqui 3 milhões, 3.004. Alguma dúvida? Perguntem para mim no privado do WhatsApp. Então, corrijam-se que muita gente errou este exercício, que eu reparei nas fotos que me enviaram.